Olá! Vamos direto ao ponto hoje com uma questão assim, bem profunda, né? Baseada nos textos que a gente analisou. Por que Deus prova as pessoas? Temos aqui um material que explora essa ideia por um ângulo teológico bem específico. A nossa meta aqui é meio que destrinchar essa perspectiva, entender essa visão sobre as provações serem constantes, sabe? E qual o propósito disso na nossa jornada. Geralmente essa pergunta surge na hora do aperto, né? Mas a visão aqui é um pouquinho diferente. Exato. A leitura que essa fonte traz é que a provação não seria só um evento isolado, tipo uma crise, mas a própria condição da nossa existência aqui. O argumento é que mesmo quando está tudo bem, sabe, na tranquilidade, no conforto, o teste continua. Inclusive tem um ponto interessante que a fonte levanta, que o conforto pode ser uma provação assim até mais sutil, mais desafiador. Cita até Eclesiastes, né? O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Nossa, A ideia ali que o texto sugere é que a dificuldade pode manter a gente mais perto, mais alerta espiritualmente. Já a facilidade demais, pode levar à complacência, né? Aquela coisa de relaxar demais. isso, exatamente, a complacência. E seguindo essa linha, uma coisa que me chamou a atenção no texto foi a menção da serpente lá no Éden. Quer dizer, se o mal já existia, né, como uma entidade caída, por que ela estava ali, naquele cenário inicial? Foi permitido? Pois é. E o que é fascinante é justamente a interpretação que a fonte dá para isso. Sugere que a presença da serpente não foi um acidente, um descuido, mas sim parte integral do plano. Para quê? Para garantir o livre-arbítrio. Ah, entendi. Quando Deus apresenta a escolha sobre a árvore do conhecimento, lá em Gênesis, a ideia é que ele estava oferecendo liberdade real, entende? Sim. A serpente, nesse contexto, funcionaria como um elemento de contraste, sabe? Permitido para que a escolha por Deus fosse genuína, voluntária, e não por falta de opção. Faz sentido. Uma escolha consciente. Ok. E essa ideia do teste contínuo, então, presente desde o começo, como a fonte vê isso se desenrolando na vida da gente? Usa outras imagens? Usa sim, usa sim. Um exemplo bem forte é aquela analogia do apóstolo Paulo, né? Em Coríntios, sobre o fogo que prova a qualidade da obra de cada um. Se é ouro, prata, pedra preciosa, ou se é madeira, feno, palha, materiais mais frágeis. Sim, lembro dessa passagem. Então, essa imagem serve para ilustrar que nossas ações, nossas intenções, a base da nossa fé, tudo isso está constantemente sendo revelado, como se passasse por um teste de resistência, sabe? E entendi. Uma avaliação constante. Isso. E essa avaliação constante é conectada, na fonte, ao papel do que Efésios chama de príncipe da potestade do ar. Essa figura representaria, segundo o texto, uma influência espiritual contrária, né? Que opera no mundo. Mas olha que interessante, com um poder temporário e delimitado, permitido por Deus. Permitido. Com que propósito? O propósito específico, segundo essa visão, seria o de peneirar, de separar. Lembra um pouco a parábola da rede de Jesus em Mateus, que os peixes bons são separados dos ruins no final. A ideia de separação. Exato. Mas é crucial notar aqui que, segundo essa interpretação, as falhas humanas, as quedas, elas não são vistas como resultado direto da força dessa entidade, do diabo, mas sim das brechas que as próprias pessoas deixam. Tipo, falta de vigilância, egoísmo, ganância, sabe? Desatenção à vida espiritual. Ah, então a influência negativa agiria onde encontra espaço, onde tem uma porta aberta. Exatamente. Aonde encontra uma brecha deixada pela pessoa. É essa a leitura. Entendi. Ok. Se a aprovação é constante, né, e existem essas influências contrárias, como que a fonte sugere que a gente navegue nisso tudo? Aponta alguma forma de se fortalecer, uma proteção? Aponta sim. Principalmente duas coisas, olha só. Primeiro, a importância da comunidade de fé, da igreja. Compara até a força do grupo a de uma matilha unida, sabe? A ideia é que o apoio mútuo, o cuidado, a vigilância coletiva, isso ofereceria uma proteção que talvez sozinho a pessoa não teria. A força da união? Isso.
E segundo, enfatiza muito a graça que o texto define como receber o bem que a gente não merece, e a misericórdia não receber o mal que mereceria. Como dádivas divinas mesmo, essenciais para sustentar as pessoas nessa jornada de testes constantes. Entendi. Graça e misericórdia como sustento e a comunidade como apoio. Uhum. Bom, então resumindo um pouco a perspectiva que essa análise trouxe pra gente. A provação não é só o sofrimento que aparece de vez em quando. É um estado contínuo, quase que inerente à vida aqui. Seria um mecanismo constante para revelar para onde o coração da pessoa realmente se inclina, né, em relação a Deus. E dentro dessa visão, até a presença do mal teria um propósito, delimitado, claro, mas um propósito no quadro maior, que é o de refinar, definir quem busca um caminho espiritual de verdade. Exato. É uma visão bem específica e profunda sobre o tema. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Não só para as crises óbvias, mas para o dia a dia mesmo. Se a provação é constante e se manifesta tanto na dificuldade quanto na aparente calmaria, como é que a gente pode cultivar essa consciência para avaliar nossas próprias obras, nossas escolhas? Não só na hora do aperto, mas também quando tudo parece bem. Como identificar o teste na bonança, né? Essa é a questão que fica. Nossa, uma questão profunda mesmo, para a gente continuar pensando. Essa exploração toda foi baseada nas ideias apresentadas por Silvio Sebastião Pinto. Se interessou por este assunto? Leia o livro O Lado Inspirador de Gênesis, de Itzhak Ben-Yamin. Leia grátis no site da Amazon.